Olá, o tema desse vídeo são as regras de associação. Regras de associação são usadas para extrair padrões de bases de dados de transação. Um exemplo de bases de dados de transação são as compras de uma pessoa em um supermercado. Cada visita da pessoa ao supermercado é uma transação e os itens que a pessoa compra são os itens comprados em uma transação. Um outro exemplo de uma base de dados de transação são as visitas a um website. Cada vez que a pessoa acessa um website é uma transação, e as páginas que a pessoa visita durante aquela sessão na página são considerados itens daquela transação. Dado um conjunto de transações, e eu estou usando aqui como exemplo as compras em um supermercado, o objetivo da migração de regra de associação é encontrar um conjunto de transações, encontrar um conjunto de regras que prediga a ocorrência de um item baseada na ocorrência de outros itens na transação. Talvez o exemplo mais comum é o caso da fralda e da cerveja, em que, analisando as transações de compra, o log das transações de compra do supermercado, encontrou-se o padrão de que, aos fins de semana, havia uma alta correlação entre a compra de fralda e a compra de cerveja. Então, existe ali uma regra, um padrão de compras que indica que quem compra fralda no fim de semana também tem uma alta probabilidade de comprar cerveja. Então, aqui, com base nas transações de um supermercado, então aqui nessa base de dados de exemplo, eu tenho 5 transações, que seriam 5 visitas ao supermercado, e são visitas de clientes em geral, não são visitas da mesma pessoa. Então, na primeira transação, um cliente qualquer comprou pão e leite, o segundo cliente comprou pão, fralda, cerveja e ovos, o terceiro cliente leite, fraldas, cerveja e Coca-Cola, o quarto cliente pão, leite, fralda e cerveja, e o quinto cliente pão, leite, fralda e Coca-Cola. Exemplo de regras de associação é aqui fralda e cerveja. Então é uma regra que indica uma associação frequente entre os itens, ou pão e leite, em ovos e Coca-Cola, e cerveja e pão implica em leite. Vale ressaltar que concorrência não implica causalidade. O fato de esses itens ocorrerem com frequência, fralda e cerveja ocorrerem com frequência, não significa que quem comprou fralda vai necessariamente comprar cerveja, mas simplesmente que tem uma correlação alta entre esses dois itens. Então aqui só uma tirinha que faz uma brincadeira com correlação e causalidade. Eu pensava que correlação implicava em causa. Então, eu assisti uma aula de estatística e agora eu não penso mais. E aí a outra pessoa replica, então a classe deve ter ajudado. E o cara responde, bom, talvez não. Quer dizer, não está fazendo aqui, não é necessariamente o fato da pessoa ter assistido a aula que fez ele mudar de pensamento. Quer dizer, não tem uma relação, não necessariamente essa implicação tem uma relação de causalidade. Tá? Um jokezinho aqui, meio dúbio.
Então, vamos estudar aqui o algoritmo que encontra essas regras de associação. Antes de entrar no algoritmo em si, eu vou começar fazendo a definição do que é um conjunto frequente de itens. E eu vou chamar esse conjunto de itens como item 7, o nome em inglês, porque é um nome mais comum de se ouvir. Então, o item 7, um conjunto de itens, é uma coleção de um ou mais itens. Então, por exemplo, leite, pão e fralda. Um K, item 7, é um item 7 que tem exatamente K itens. Então, esse item 7 aqui, ele é um 3 item 7, porque ele tem 3 itens. Leite, pão e fralda. O suporte de um item 7 é a fração de transação que contém um item 7. Então, o suporte do item 7, leite, pão e fralda, é 2/5, porque das 5 transações, em 2, esse item 7 aqui acontece. Então, tem aqui leite, fralda e pão. Leite, fralda e pão, leite, fralda e pão. Então, aqui no TID, na transação de número 4 e 5, ocorre esse item 7. Nas outras 3, não. Então, o suporte dessa transação é 2/5, porque em 2 das 5 transações, esse item 7 aconteceu. E um item 7 frequente é um item 7 cujo suporte é maior ou igual ao suporte mínimo. Então, e esse mínimo é definido pelo usuário. Então, se eu definir o suporte mínimo como sendo 2, 40% aqui no caso, 2 de 5, esse aqui seria considerado um item 7 frequente. Se eu definisse aqui o mínimo suporte de 3/5, esse aqui não seria considerado um item 7 frequente. Uma regra de associação é uma expressão da forma x, y, em que x e y são itens 7. Por exemplo, leite e fralda levantam em cerveja, implica em cerveja. Então aqui eu tenho um item 7 com 2 itens e aqui eu tenho um item 7 com só um item. Então essa implicação aqui é uma regra de associação. E duas métricas de avaliação de regras mais comuns são o suporte, que é a fração de transações em que tem ambos os itens de ambos os lados da regra presentes, e a confidência, que mede o quão frequente y acontece quando x acontece. Então, o suporte de x e y é o quanto ambos acontecem. Então, aqui leite, fralda e cerveja tem um suporte de 2/5, porque esses dois lados aqui acontecem em 2 dos 5 das 5 transações, e tem uma confidência de 2/3, porque x, que é leite e fralda, acontece 3 vezes, acontece aqui, aqui e aqui, mas em só 2 dessas 3 é que a cerveja também acontece.
Não, besteira. Ela tem um suporte de 3/5, porque leite, fralda e cerveja acontece aqui. Aqui. Ah, não, tá certo. Aqui não acontece a cerveja. Então, leite, fralda e cerveja acontece 3 vezes. Leite, fralda e cerveja. Leite, fralda e cerveja. Então, essa regra tem um suporte de 2/5. E ela tem uma confidência de 2/3. Porque leite e fralda acontece 3 vezes. Aqui, aqui e aqui. Mas só em 2 cerveja também está presente, que é na transação 3 e 5. Então o suporte dessa regra é 2/5 e a confidência é 2/3. Dado um conjunto de transações, o objetivo da mineração de regra da associação é encontrar todas as regras que atendem os critérios de suporte mínima e confidência mínimos. Uma maneira de fazer isso seria uma abordagem de força bruta. Eu listaria todas as possíveis regras de associação da base, então faria ali um laço que gera todas as possíveis regras, e eu calculo o suporte e confidência de cada uma dessas regras. Se a regra atende os critérios de suporte e confidência mínimo, eu incluo. Se ela não atende, eu jogo ela fora, eu descarto, eu podo. Só que isso é computacionalmente proibitivo, porque se eu tenho D itens únicos na minha base, o número total de itens sets é 2 elevado a D. Então, as combinações de itens, de D itens, é 2 elevado a D. E o número total de possíveis regras de associação segue essa equação aqui, e que tem um crescimento exponencial. Por exemplo, se eu tenho só 6 itens, eu já teria um total de 602 regras possíveis. Se eu tenho 10 itens, o número total de regras possíveis é maior do que 50 mil. E vai crescendo exponencialmente. Então, enumerar todas as possíveis regras é proibitivo se eu tenho um número de itens muito grande. Então, aqui, para aquela base de dados, se eu quiser encontrar todas as regras que, a partir do item 7, do 3 item 7 aqui, leite, fralda e cerveja, eu posso observar aqui, que todas essas regras têm o mesmo suporte. Então, todas essas regras aqui, elas são originárias desse item 7 aqui, desse item 3 item 7, leite, fralda e cerveja. Todas elas têm o mesmo suporte, 0.4, mas eles têm confidência diferentes. Então, regras originárias de um mesmo item 7, elas têm suporte igual, mas elas podem ter um valor de confidência diferente. Então, se eu construir uma estratégia que explora o fato aqui de no mesmo item 7
gerar regras diferentes com o mesmo suporte, eu posso dissociar, separar o cálculo do suporte dos itens sets frequentes e depois encontrar as regras que têm a confiança mínima. Então, uma estratégia para melhorar esse custo computacional consiste em primeiro encontrar os itens sets que têm alta que tem um suporte alto, e uma vez que eu identifiquei esse suporte, esses itens set, encontrar as regras que têm uma confidência alta. Então eu posso quebrar o algoritmo de regra de associação em duas etapas. Na primeira delas eu vou fazer a geração dos itens sets frequentes. Então eu vou encontrar todos os itens sets cujo suporte supera o limite estabelecido pelo usuário. E uma vez que eu encontrei esses itens sets frequentes, eu vou gerar as regras frequentes. Acontece que mesmo fazendo a divisão, essa etapa aqui, de geração dos itens sets frequentes, ela é computacionalmente cara. Se eu tenho D itens, existe da ordem de 2 elevado a D conjunto de itens sets candidatos. Ou seja, mesmo enumerar todos os possíveis itens sets, ainda é uma tarefa proibitiva. Eu preciso de uma maneira mais eficiente para encontrar esses itens sets frequentes. Na abordagem força bruta, cada item set dessa treliça aqui, esse grafo aqui, a gente chama de uma treliça, esse emaranhado, então, cada item set dessa treliça, ele é um item set candidato, então eu teria que vasculhar todas as possíveis combinações aqui na abordagem força bruta. E para cada um desses candidatos aqui, eu precisaria vasculhar a base e computar quantas vezes ele acontece ou não. Então, para isso, eu teria uma complexidade da ordem do número de itens vezes o número de transações vezes o custo computacional de verificar se aquele item corresponde ou não a uma transação. E isso seria proibitivo, porque eu tenho aqui o número de itens da ordem de 2 elevado a D. Para amenizar esse problema, eu tenho algumas alternativas. A primeira é tentar reduzir o número de itens sets candidatos. Então, a busca completa aí eu teria o número de possíveis itens sets candidatos da ordem de 2 elevado a D, na busca completa. Então, eu preciso criar uma estratégia para reduzir isso. Tentar reduzir o número de transações que eu preciso avaliar à medida que o tamanho dos itens sets crescem, e tentar reduzir o número de comparações que eu tenho que fazer das transações com os itens sets candidatos. Um dos algoritmos mais famosos que ataca esses dois pontos aqui é o algoritmo a priori. Qual que é o princípio do algoritmo a priori? Se o item set é frequente, então todos os subconjuntos desse item set, ele também tem que ser frequente. Ou seja, se eu tenho um item set, fralda, cerveja e leite como sendo frequente, para ele ser frequente, fralda e cerveja tem que ser frequente,
cerveja e leite tem que ser frequente, e leite e fralda tem que ser frequente, porque eles são subconjuntos desse subconjunto de 3. Se um deles não for frequente, se o conjunto menor não é frequente, o maior também não seria. Então, se o maior é frequente, os menores, os subconjuntos, têm que ser frequentes. E esse princípio que é válido, porque o suporte de um item 7 nunca é maior do que o suporte dos seus subconjuntos. Eu não posso ter um conjunto de 3 maior do que um conjunto de 2, com os mesmos itens. E esse princípio é conhecido como a propriedade antimonotônica do suporte. Quer dizer, o suporte nunca pode crescer mais se eu for adicionando mais itens para um item 7. E como é que isso pode ser útil para melhorar o número de itens 7 candidatos que eu tenho que avaliar? Dentro do meu processo de busca, eu descobri, por exemplo, que a combinação dos itens A e B não é frequente. Não adianta eu avaliar conjuntos ABC, ABD e ABE, ou conjunto de 3 itens, ou conjunto de 4 itens, ou conjunto de 5 itens, que envolvam AB, porque esses caras aqui, eles não podem ter uma frequência, eles não podem ter um suporte maior do que AB. Então, esses conjuntos aqui, eles podem ser retirados da busca, eles podem ser podados, já que esse AB aqui, ele não é frequente. Ele não atende o critério de suporte mínimo. Então, vamos ver como que esse exemplo aqui funciona na prática. Então, aqui eu tenho essa base de dados com 5 transações, e eu estabeleci com o usuário que eu quero encontrar itens 7 com suporte mínimo igual a 3. Então, eu quero encontrar conjuntos de itens que ocorrem pelo menos 3 vezes aqui na minha base. Então, eu vou começar com os itens 7, os itens 7 de tamanho 1, que só tem um único produto. Então, aqui, pão acontece em 4 transações, então a contagem dele é 4. Coca-Cola acontece em 2, leite acontece em 4, cerveja em 3, fralda em 4 e ovos em 1. Por essa regra do suporte mínimo, Coca e ovos não atendem à regra. Então, eles podem ser descartados. Quando eu for gerar os itens 7 de tamanho 2, então esses aqui são os meus itens 7 de tamanho 1, quando eu for gerar os itens 7 de 2, os pares de itens, eu não preciso gerar nenhum par envolvendo coca e ovos. Então, como coca e ovos não são frequentes, eu não preciso gerar pares envolvendo Coca-Cola e ovos. Então, esse daqui seriam os pares que eu preciso gerar. Pão e leite, pão e cerveja, e assim por diante. E aí eu posso calcular a frequência desses pares, e aí eu descobri que cerveja e pão e cerveja e leite não são frequentes. Então eu posso podar esses itens do meu conjunto. E aí quando eu for gerar o conjunto de tamanho 3, eu não vou gerar nenhum que envolve pão
e cerveja e leite e cerveja. Então ficaria aqui com esses conjuntos candidatos aqui de item 7 de tamanho 3. E aí quando eu for fazer a contagem aqui, nenhum deles atende o critério de suporte mínimo, então eu paro de gerar. E aí, comparando a abordagem de forças brutas, se eu for gerar um número de itens, de candidatos aqui, de tamanho 2 e tamanho 3, eu teria aqui 15 candidatos fazendo a força bruta de tamanho 2 e 20 candidatos de tamanho 3. E de tamanho 1, totalizando 41, e usando esse critério de crescimento baseado em suporte, eu só geraria 13 conjuntos. Então, essa ideia de podar pelo suporte me ajuda a diminuir bastante o número de grupos, de item sets que eu tenho que calcular a frequência. Então, esse aqui é o outline do algoritmo a priori. Então, só algumas definições aqui. Eu estou chamando de FK os itens sets frequentes, aqueles que passam no critério de frequência mínima, e LK o conjunto de candidatos frequentes. Candidatos a item set frequente. Então eu começo com K igual a 1, eu vou gerar os item sets, os item sets que só tem um elemento. Então, o F1 eu gero por inspeção, então aqueles que da minha base que tem que atende o critério de frequência mínima, e eu vou repetir até que o conjunto de itens sets frequentes de tamanho K for vazio. Eu faço a geração de candidatos LK mais 1 a partir de FK. Então, olhando os itens sets frequentes do passo anterior, eu gero os candidatos do passo K mais 1, do passo seguinte. Uma vez que eu tenho esse conjunto de candidatos, eu aplico a regra da contagem de frequência para eliminar aqueles que não são frequentes. Eu faço a poda primeiro pelo critério usando a regra do suporte, né? Então eu elimino de LK aqueles que não podem ser frequentes, e aí eu calculo o suporte desses candidatos percorrendo a base de dados e elimino os candidatos desse conjunto aqui de candidatos, aí tem sets, aqueles que não atendem os critérios de frequência mínima. E passo para a próxima iteração somente aqueles que passam no critério de frequência mínima. Então aqui para esse conjunto aqui de base de itens, se eu fosse gerar todos os possíveis candidatos com 3 itens sets, eu iria gerar todos esses candidatos aqui a 3 itens sets, e usando o critério de poda, eu gero só um para poder avaliar lá na base.
Na hora de fazer a geração da base, na hora de expandir, de gerar o conjunto candidato, eu poderia usar uma estratégia em que eu tenho aqui meu conjunto K-1, e aí eu vou tentar adicionar a esse K-1 todos os itens sets, todos os itens unitários, né, todos os itens sets de tamanho 1. Então eu vou combinar o conjunto frequente de K-1 com o conjunto F1, mas eu posso usar uma estratégia mais esperta em que eu combino somente o conjunto frequência de tamanho K-1. Isso me ajuda a podar um pouco mais. E qual que é a ideia? Qual que é a diferença entre esses dois? Então, qual que é a ideia? Então, eu tenho K-1 e eu quero gerar o FK. Então, eu quero acrescentar mais um item no FK-1 para encontrar o conjunto LK, os candidatos a frequente de tamanho K. Então, eu vou querer adicionar um item nos frequentes de K-1. Então, uma ideia simples seria olhar, tentar verificar os frequentes de tamanho 1 e tentar acrescentar esses caras. E aí, fazendo isso, eu garantiria que eu estou incrementando esse conjunto de só um elemento. Fazendo essa combinação aqui, se eu simplesmente combinar todo mundo contra todo mundo, eu posso gerar itens que tenha... se eu estou combinando aqui, por exemplo, cerveja e fralda com leite e pão, se eu combinar esse cara com esse, ao invés de gerar um de tamanho 3, então eu estou partindo do 2 e eu quero gerar um de tamanho 3. Então, fazendo isso, ao invés de gerar um de tamanho 3, eu geraria um de tamanho 4. Para evitar que isso aconteça, se eu estou fazendo a geração dos candidatos olhando, combinando os elementos de tamanho K-1, eu tenho que usar uma regrinha em que eu vou unir os conjuntos frequentes de tamanho K-1 somente se eles têm K-2 itens idênticos. Então, isso me garante que o FK, ou o LK, o conjunto de candidatos de tamanho K, vai ter exatamente K itens. Por exemplo, aqui, ó, então, eu tenho esse conjunto aqui de frequentes de tamanho 3. ABC, ABD, ABE, ACD, BCD, BDE e CDE. Eu posso, olhando aqui para esse conjunto frequente, combinar ABC e ABD, porque o AB é comum para esses dois itens sets, esses dois itens sets de tamanho 3. Então, AB aparece repetido aqui nos dois, e eu vou gerar um candidato ABCD. A mesma coisa para ABC e ABE, e ABD e ABE. Já se eu for tentar combinar ABD e ACD,
em que no início aqui só o A é comum a ambos, isso aqui não seria, eu não poderia unir, porque senão eu iria ficar com um conjunto A, B, C. Porque senão eu iria gerar um cara repetido aqui, ó, A, B, C, D, e iria repetir. Ou se eu tivesse aqui, acho que ficou errado, aqui era para ser A, B, D e A. É verdade. Eu não vou unir a ABD com a ACD, porque senão eu iria gerar um item 7 repetido aqui. Então eu só combino conjuntos frequentes se os K-2 itens são idênticos. Então, aplicando aquela regrinha aqui, de unir C e somente C, eu tenho dois itens, os K-2 itens são idênticos. A partir desse conjunto aqui, F3, eu vou gerar esse conjunto aqui de 4 itens 7 candidatos, o L4. E aí eu iria avaliar esses caras aqui, e eu vou remover a BCE, porque a CE e BCE eles não são frequentes, eles não acontecem aqui na lista de frequentes de tamanho 3. Então esse cara aqui ele pode ser removido. E a BDE também pode ser removido porque a ADE não é frequente. Então só olhando essa lista aqui, sem precisar percorrer a base, eu poderia podar esses caras. E após essa poda, eu reduzo o conjunto de 4 itens 7 candidatos a somente um elemento. Então, usando esse método aqui, em que eu faço as combinações de K-1, elementos para geração de candidatos de tamanho K, eu reduziria aqui o número de candidatos gerados a 13 em comparação com 41 do método de força bruta. Então essa ideia de podar os itens 7, desconsiderando aqueles que não, os subconjuntos menores não são frequentes, ela pode ser usada para diminuir o conjunto de itens 7 frequentes candidatos para eu poder fazer a avaliação na base, e aí eu consigo diminuir o número de itens 7 frequentes para ser candidatos a gerarem regras. Uma vez que eu obtive o conjunto de itens 7 frequentes, a etapa de geração de regras significa pegar um item 7 frequente e destacar um item desse item 7 para ser o consequente da regra, a parte implicada da regra. Então, eu tenho um item 7 frequente L aqui, eu vou destacar uma parte para ser o antecedente da regra, a parte aqui do lado esquerdo,
e o outro, e o complemento, né, quem não está desse lado, para ser o consequente da regra. Então, se eu tenho um item 7 ABCD, todos esses todas essas regras aqui são regras candidatas a serem a passar o critério de qualidade mínima de regra. Se o tamanho do item 7 é igual a K, se eu tenho K itens aqui nesse item 7L, então existem 2 elevado a K menos 2 regras de associação, porque eu vou ignorar a regra que leva vazio e a regra vazio que leva a todo o conjunto. Que ainda é um tamanho grande aqui de se calcular. Em geral, a confidência ela não tem uma propriedade de antimonitonia, porque a confidência de uma regra aqui com um item a mais, ela pode ser maior do que a confidência com uma regra com um item a menos aqui na consequente. Mas a confidência de regras geradas a partir de um mesmo item 7, elas possuem a propriedade de antimonotonia. Ou seja, suponha que eu tenho aqui um 4 item 7 frequente, eu posso afirmar que a confidência de ABCD levando em D é maior ou igual do que a confidência de AB levando em CD, que é maior ou igual que a confidência de A levando em BCD. Ou seja, se eu olhar aqui só essa parte da regra, essa propriedade de antimonotonia existe. Então, se isso daqui não é um antecedente frequente, esse aqui não seria, e esse aqui não seria. Então, e eu posso usar esse mesmo princípio para podar regras que têm baixa confiança. Então, se essa regra aqui ela tem uma baixa confiança, todas as regras que compartilham um pedaço do antecedente, elas também teriam baixa confiança, e eu posso podar essas regras aqui da busca pelas regras de associação frequente. Então, eu posso usar uma ideia parecida com a poda de itens sets para podar regras que têm uma baixa confiança. Uma característica dos algoritmos de regra de associação é que eles podem produzir um grande número de regras. E esse número de regras ele pode ser, em geral, até maior do que o número de transações. Eu posso usar medidas de interesse para tentar remover ou ordenar as regras. Na formulação original, suporte e confidência são as únicas métricas utilizadas. Então, dado que eu tenho uma regra x levando em y, todas as informações necessárias para calcular uma medida de interesse pode ser obtida a partir da matriz de contingência da regra. Então, eu posso fazer a tabulação cruzada entre os itens que a contagem de transações em que o antecedente acontece e não acontece, e a contagem de transações que o x acontece e não acontece,
e a contagem de transações que o consequente, o Y, acontece e não acontece. E aí eu teria uma matriz de contingência com essas frequências. Então, aqui, F1 é o suporte de X e Y, né, o suporte que tanto o antecedente e o consequente acontecem. F10 é o suporte em que X acontece e o complemento de Y, quer dizer, em que Y não acontece, e assim por diante. E aí, uma vez que eu calculei essa matriz de contingência para uma regra, eu posso definir várias métricas de qualidade da regra. Na formulação original, a gente só tinha suporte e confidência. Só que confidência, ela pode ter algumas deficiências. Por exemplo, considera essa regra de associação chá e café, que tem essa matriz aqui de confidência. Se eu calcular a confidência dessa regra, então aqui eu vou ter que é a probabilidade de a pessoa tomar café, dado que ela também toma chá, eu vou ter uma confidência de 0,75, que seria 15 dividido por 20 aqui. Que é a confidência calculada a partir da matriz da matriz. Esse aqui é um valor 0,75, a gente pode considerar um valor alto, né? Ela tem uma confidência maior do que 50%. Então tem uma probabilidade maior que 50% de quem bebe chá também beber café. Então, a princípio, essa parece ser uma regra razoável. Entretanto, se eu desconsiderar a regra e olhar só a probabilidade da pessoa tomar café, independentemente dela tomar chá ou não, eu vou ter uma probabilidade de 0,9 da pessoa tomar café. Ou seja, o fato de eu saber que a pessoa toma chá reduz a probabilidade da pessoa tomar café. Se eu calcular aqui a probabilidade que da pessoa tomar café, dado que ela não toma chá, a barrinha ficou errada aqui, a barrinha deveria estar aqui em cima, é 0,9375. Ou seja, é mais informativo saber que a pessoa não toma chá do que saber que ela toma chá para calcular a probabilidade que ela toma café. Então, a princípio, essa regra, que parecia ser uma regra razoável, acaba sendo uma regra não muito boa, porque se eu desconsiderar ela, eu teria uma probabilidade maior desse item aqui do que se eu considerar a regra. Então, que tipo de regra a gente quer encontrar? Que tipo de regra é interessante? Eu quero encontrar regras cuja confidência deva ser suficientemente alta para garantir que quem compra X tem mais chance de comprar Y do que quem não compra Y. Eu quero encontrar uma associação relativamente alta aqui. Só que essa confidência tem que ser maior do que considerar somente o suporte de Y. Caso contrário, essa seria uma regra enganosa, porque saber do item X, ou comprar o item X, na verdade reduz a chance de ter Y na mesma transação.
Será que existem outras medidas que capturam essa restrição de ter uma confidência alta e que essa confidência seja maior do que o suporte do consequente aqui, do y da regra? Então aqui eu tenho o critério que a confidência ela tem que ser pelo menos igual ao suporte. E se eu escrever isso aqui em termos de probabilidade, a probabilidade de x, de y dado x, tem que ser igual à probabilidade de y, né? Então isso aqui é a probabilidade de y dado x, teria que ser igual à probabilidade de y, que eu posso reescrever dessa maneira aqui. Ou seja, se a probabilidade de x e y acontecerem conjunta for maior do que a probabilidade marginal, a probabilidade de x vezes a probabilidade de y, então significa que tem uma correlação positiva, a regra é mais informativa do que simplesmente saber da probabilidade de y, e se essa probabilidade é menor do que a multiplicação das marginais aqui, eu tenho uma correlação negativa. Então, x está negativamente correlacionado com y. Então, duas métricas que podem ser usadas para calcular esse interesse levando em consideração essa restrição é o Lifft e a medida de interesse, em que o Lifft é a P de y dado x dividido por P de y, e o interesse é P de xy dividido por P de x vezes P de y. Lifft é geralmente usada para regras, enquanto que interesse é geralmente usada para itens sets. E tem algumas outras variações, como a medida PS e o coeficiente φ, que são calculados dessa maneira aqui. Então, aqui, voltando ao exemplo, se eu tenho uma regra de associação chá levando café, ela tem uma confidência de 0,75, mais a probabilidade de y sozinha é 0,9, e aí se eu fizer a conta do Lifft, vai dar um valor menor que 1, vai dar 0,83, então ela é negativamente associada, então é uma regra cujo Lifft é menor que 1, e eu poderia remover. Além da medida de Lifft e de interesse, existem diversas outras medidas propostas na literatura. Essas medidas elas têm vantagens e desvantagens, algumas removem mais regras, outras permitem que você busque uma maior quantidade de regras, mas em geral escolher a melhor métrica depende do domínio. E para finalizar, uma coisa que pode acontecer quando nós estamos tentando encontrar regras de associação é a ocorrência do paradoxo de Simpson, que a gente viu lá atrás. Por exemplo, considere que eu tenho aqui o item 7, se a pessoa comprou uma TV de alta definição, uma HD TV, ou se ela comprou uma máquina para fazer exercício. Então, aqui, a confidência, se a pessoa comprou uma TV HD e comprou uma máquina de fazer exercício, é 55%. E a confidência, se ela não comprou uma HD TV, uma TV de alta definição, mas comprou uma máquina de exercício, é 45%. Então, olhando essas duas regras aqui, a gente poderia ser levado a entender que quem compra uma TV de alta definição, uma HD TV, tem uma maior probabilidade de comprar uma máquina de exercício.
Mas se a gente estratificar esses dados, olhando o perfil de quem comprou esses itens, por exemplo, dividir entre os estudantes universitários e quem já está trabalhando, a gente vai ver que a probabilidade do estudante comprar a TV e também comprar a máquina de exercício é só de 10%. E a probabilidade dele não comprar a TV e comprar a máquina de exercício é 11%, quer dizer, praticamente igual. E já quem é adulto tem maior poder aquisitivo, teria uma probabilidade maior de comprar, tem um maior poder de compra e teria uma maior probabilidade de comprar esses itens. Que isso aqui é um exemplo do paradoxo de Simpson, porque a princípio a regra que parecia indicar que existe uma associação entre comprar uma TV HD e uma probabilidade maior de comprar uma máquina de fazer exercício. Quando a gente estratifica por grupo do consumidor, a gente vê que as probabilidades de comprar a TV HD ou não influencia na compra da máquina de exercício. As probabilidades são praticamente idênticas para quem compra e para quem não compra. Então esse aqui é um exemplo do paradoxo de Simpson, em que a gente tem uma variável oculta, uma variável confusora que influencia na análise da associação, que só lembrando no caso do paradoxo de Simpson, que fazer incluir essa variável oculta pode fazer com que o relacionamento seja nulo ou seja até mesmo invertido. Então, nesse vídeo, o tema foi regras de associação, que tenta analisar um conjunto de itens e encontrar regras que envolvam a associação entre itens frequentes.